Meus caros, e aí, como é que foi a primeira experiência de medição e prática usando aí o osciloscópio? Na segunda aula que eu postei, fiz questão de deixar na íntegra ali a captura, porque é muito simples. Às vezes a gente vê lá, o professor corta, não que tá errado, mas muita gente fala do osciloscópio que realmente, muitas das vezes, ele vai demorar um pouco ali pra gente fazer o jump, mas quando a gente consegue fazer a captura, vocês viram que legal? A gente consegue pegar todo o plotter lá, o meu osciloscópio ali, ele tem canais para 4 sondas, vou fazer uma captura usando as 4 para mostrar para vocês, né? E ele também tem ali as sondas digitais, quando ele consegue pegar mais 16 canais. Mais para frente aí, com o auxílio do nosso mestre James, aí a gente vai fazer essa captura. Pessoal, e aqui vou trazer para vocês hoje o efeito borboleta, né? Quem nunca ouviu falar aí do efeito borboleta? Uma borboleta que bate a asa num lugar do mundo ali e causa um tsunami. O que eu quero dizer com isso? Aqui, ó, apresentando aqui para vocês, também que eu tô melhorando os desenhos, né? Olha só, muita gente gosta muito do swap, não que seja errado de forma alguma, tá? Mas eu, David, gosto de último caso fazer o swap. Porque o swap a gente pega os componentes ali da placa e leva para uma outra placa nova, né? Os componentes ali que são CPU, NAND, baseband, alguns EPROMs e assim vai, para a gente fazer aquele aparelho voltar a funcionar. Claro, um aparelho muito oxidado, um aparelho que sofreu muito, que já foi muito mexido, uma CPU que já foi trabalhada e afins, é bom fazer o swap porque não tem outra alternativa. O que acontece aqui com o efeito borboleta? Aqui eu ouvi essa frase do mestre James Dias aí, da Telecela, no treinamento EAD 4.0. O que quer dizer? O efeito borboleta aqui, né, que eu idealizei, é justamente aqui, por exemplo, às vezes, aqui está a CPU. A CPU mais nova até então é a 18 Pro, que é a do iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, beleza? Essa CPU, ela precisa de várias e várias coisas para trás aqui para funcionar, certo? Ela precisa de energia, né, alimentação, que vai vir da PMU, e tudo aqui para trás, a gente tem que contar com diversas falhas. Então a CPU falha, ela pode falhar aqui por um simples fato de um resistor em série aqui estar com problema. Até coloquei aqui, por exemplo, aqui tem a CPU, aqui tem os capacitores e os resistores em volta de cada CPU, dependendo do modelo, né, mas sempre vai ter ela em volta da CPU. Por exemplo, aqui, ó, deixei aqui o conector, assim, o conector E85. Lembrando que a gente está falando de um iPhone de séries 16, né? O conector ali, o cabo USB tipo C, é o cabo E85, que tem ali os pinos. Desses pinos aqui, né, de alimentação do conector lá, 8 pinos vêm direto para a CPU. Então, para você que usa, tem iPhone 16 ou iPhone 15, por exemplo, e usa carregador paralelo, muito cuidado ao usar o carregador aí, esse carregador paralelo no seu dispositivo. Por quê? Lógico, aqui não são fios diretos, vão passar por indutores e capacitores. Porém, não passa. Esses 8 fios aqui têm comunicação direta com a nossa CPU. Dave, mas o que quer dizer isso? Lógico que a engenharia da Apple ela é muito boa, só que ela não deixa de ser um pouco frágil, levando em consideração que tem 8 pinos ligados direto na CPU. Pode ser que com o desgaste do aparelho, conforme a gente for usando, pode ser que nessa comunicação aqui, posteriormente, assim como o iPhone 11, quando você mexe ali, ele trava em 140, 148 mAh, a gente tem que sacar a CPU, rebalar a CPU. O iPhone 7, quem não lembra, codec de áudio, né? Então pode ser que seja um defeito crônico. iPhone 15 Pro e 15 Pro Max está dando muito defeito pelo buzzer do BPIC por conta de falha de touch para o touch, certo? E aqui, por exemplo, ó, aqui essa PMU ela tem várias ramificações, né, da saída dela aqui, várias e várias ramificações aqui, certo? Uma delas, lógico, vai entrar na CPU também, várias aqui, vai ter algumas ramificações que vão entrar para a CPU. E aqui, falando de PMU, nosso Power Manager principal, beleza? Ele vai alimentar aí 90% ou mais da nossa placa. Então aqui tem as ramificações que vão para diversos indutores, os LDOs e também os distribuidores VSW. Só para vocês terem uma ideia, no iPhone 15 tem 3 tipos de alimentação, né? Os reguladores, ó. Primeiro, os bucks, os bucks vão de 0 a 13 bucks, os LDOs vão de 1 a 17 e os VSWs. Então, tudo isso aqui vai alimentar a nossa PMU, vai ter as ramificações para alimentar todo o restante da placa. Beleza? O que a gente tem que medir? Olha só, vou tirar um print do que eu estou falando aqui para vocês terem uma noção. 5 malhas que a gente precisa, que são as que mais falham em relação à PMU. A gente tem que aferir o quê? Tensões básicas, básico bem feito, sinais lógicos, barramento de controle, barramento de dados e clock. Isso aqui tudo antes ou depois da PMU, porque aqui tem um buck. Esse buck aqui, por exemplo, deixa eu deixar o iPad aqui. Existem bucks aqui que são retroalimentados. O que quer dizer que eles, né, são retroalimentados? Por exemplo, a PMU tem uns pedzinhos dela lá. Beleza. Aqui vai ter outros pinos.
e aqui vão ter vários, né? Por exemplo, a PMU ela vai gerar energia. Só que esse indutor aqui, ele tem uma retroalimentação. O que quer dizer isso? Ele vai pegar esse pino aqui, esses 4 pinos, por exemplo, vão entrar aqui nesse indutor. Esse indutor vai fazer a conversão de energia e vai trazer de volta essa energia para cá, para o próprio ou para a própria PMU. Isso aqui é uma. Aí, por exemplo, isso aqui é a retroalimentação para gerar mais e mais energia. Lógico, em malhas que precisam de muito mais energia, por exemplo, aqui, ó, os indutores, tem alguns indutores que eles trabalham juntos. Por exemplo, deixa eu só desenhar aqui para vocês verem. Por exemplo, ele vai sair aqui, entrou esse aqui junto com esse. Os dois positivos aqui vão ter uma ramificação que vai entrar de volta aqui para a PMU para fazer a retroalimentação. Por exemplo, a malha que vai lá para a GPU, por exemplo. Na hora que você vai jogar, ou da CPU, por exemplo, quando você vai jogar lá, que vai usar no caso o A18 Pro, ele tem mais 2 núcleos que é de alto desempenho. Então vai jogar, vai usar muito a CPU, vai usar mais a GPU. Esses indutores aqui vão trabalhar. Por isso que tem falha. Aí o pessoal chega e fala, já tô com o telefone assim, sensado, e aí? Cara, eu tenho que medir, eu tenho que analisar, porque cada usuário, ele tem um tipo de uso. Por exemplo, aqui na empresa a gente usa muito touch, muita tela, para responder cliente, para fazer orçamento e tal. Eu uso muito para gravar, né? Eu vou fazer uma gravação, eu vou fazer uma edição de vídeo, então eu vou usar muito a GPU para fazer a gravação e para fazer a edição de vídeo, né? Eu vou estar ali filmando, fotografando, pra gente estar, igual eu tô gravando agora com o meu iPhone, tá fazendo a captura através aqui desse microfone, lapela. Então isso tudo eu vou pegar, vou colocar lá no CapCut e vou editar. Então tem um outro, por exemplo, meus filhos gostam muito de jogar, eles vão usar muito a GPU por conta, o GPU com touch, com tela, com bateria, com carga, eles já têm totalmente uma maneira, então eles vão desgastar o telefone deles. Aqui, por exemplo, eu vou usar muito a GPU. Aqui, então, todos os indutores, os LDOs ou as VSWs, que são responsáveis por alto desempenho de jogo, por exemplo, CPU com GPU e SDRAM, no meu aparelho, no caso, vão ser mais desgastadas, certo? No da minha mulher lá, da Oliara, por exemplo, ela usa lá para touch. Para touch. Aqui, ela vai usar muito touch. E os indutores lá que vão fazer a alimentação aqui do touch com o LCM, que é a tela, eles vão trabalhar em conjunto, certo? Aqui, essa comunicação do telefone dela é que vai ser mais usada. Então, aqui, a CPU e GPU, eles não vão precisar, tem hora que sim, dependendo da demanda, mas eles não vão precisar de ficar aqui processando 100% igual o meu agora que está fazendo essa gravação, certo? Eu tenho aqui que, por exemplo, o pessoal que usa Uber, o pessoal que é Uber, trabalha na Uber com aplicativo, eles vão usar muitos indutores para GPS, para localização, segundo plano, ali, questão de mensagem, né, a rede móvel 5G, por exemplo, eles vão usar muito mais antena do que 5G do que eu, que fica aqui na loja aqui com o Wi-Fi, por exemplo, entendeu? Então, cada aparelho tem um estilo de usuário, então por isso que a falha, ela nunca vai ser a mesma, porque aqui dentro de casa, eu uso um telefone, meus filhos usam um outro tipo de performance no dispositivo deles e eu uso completamente diferente deles todos. Então, cada desgaste poderia ser os mesmos aparelhos, mas cada aparelho vai apresentar uma falha ali dependendo de uso, tá? Aqui, por exemplo, aqui são os resistores, né? Tem os resistores aqui que estão em paralelo ao GND, né? Aqui a GND e aqui eles são ligados em série em alguma área, e tem os resistores que estão em série. O que quer dizer isso aqui? Aqui em série tem uma malha aqui de alimentação, igual eu coloquei. Essa malha vai entrar aqui. Esse resistor vai fazer o trabalho dele e vai sair aqui, certo? Esse outro resistor aqui, ele está aterrado ao GND, só que ele tem a malha positiva que está ligado à malha. E observe que eu coloquei aqui, ó, todos eles estão trabalhando em uma série, né, em uma malha só. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, esse resistor aqui, ele é o responsável pelo NTC. O que é o NTC, David? Nada mais é do que o sensor de temperatura. Então você olha e fala, mas um simples resistor? Sim, é um resistor NTC. Ele é responsável, e tanto é que, se você for seguir o esquema elétrico, ele vai ser 1% de tolerância, ou seja, você tem que pegar esse resistor exatamente igual à engenharia de construção dele e colocar lá. Porque se ele der 2% de alteração, segundo o esquema elétrico, ele já vai dar defeito. Então quem nunca viu aí um aparelho que aparece lá alta temperatura, mas o aparelho não está aquecendo? Quem que era? Muito provavelmente o NTC, certo? Lógico, pode ser alguma falha, alguma solda fria em algum lugar? Sim, mas a gente está lembrando aqui, em consideração, por exemplo, você fez um swap, o swap ficou perfeito. Perfeitinho, tá rodando tudo, tá tudo certinho. Beleza, aqui é o NTC, o resistor do NTC. Fez tudo, tá tudo funcionando, tá tudo perfeito.
Mas esse resistor aqui, ó, não tá lá no lugar. O aparelho vai funcionar em tudo, exatamente tudo, mas ele vai acusar alta temperatura. Aí você vai lá, olhou o CPU, ficou perfeito, beleza, tal, colocou na socket, Brasil, deu tudo certinho, mas esse abençoado desse NTC aqui ficou fora. Aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que revisar um por um. Um por um, até achar ele. Na hora que você chegar lá, ele tá, ou ele não tá aqui, ou ele tá mal soldado. Você veio aqui, colocou, fez a troca da liga, soldou ele e Brasil. Por conta de um resistor, certo? Um resistor. Tá, aqui beleza. Ah não, mas aqui o NTC deu tudo certo, mas agora o aparelho parou o chip. Ou, quando você coloca ele no Tools Tools, ele é iPhone 15 Pro e tá mostrando lá no 3 Tools 15 Pro Max. Como assim? Resistor do Board ID. Esse resistor aqui, ele vai ser o responsável por falar para a CPU se ele é um iPhone 15 Pro ou um 15 Pro Max, por exemplo. Certo? Por exemplo, beleza, deu certo lá, fiz outro aparelho, ele deu falha no eSIM, ele não está ativando o eSIM. Ele aparece o e-mail, mas é aquele e-mail ghost, né? Não é o real. Cadê? O que você vai analisar? Você vai lá, analisou por um, olhou tudo certinho, tá, mas você olhou aqui, ó, um resistor pode dar falha disso aqui tudo que eu tô falando para vocês. Então, o que acontece? Básico bem feito. Eu entendo que muita gente me pergunta, quando você vai dar curso? Até aí já tô conversando com a galera pra gente dar curso, mas o pessoal quer muito avançado. Pessoal, não é palavra minha, tá? Isso aqui que eu vou repetir para vocês. Desde 2020, 2021, quando eu comecei a estudar toda a engenharia, eu não sabia basicamente nada de eletrônica, onde que eu comecei a ingressar nesse mundo aí. O que mais me bagunçou minha cabeça? Eu tinha que entender eletrônica, eu tinha que entender a função do resistor, do capacitor, do indutor, né, e tal, de um CI, e isso foi bagunçando minha cabeça até eu conseguir estudar, muito estudo, né, diário aí, até eu conseguir processar isso aqui tudo. O que eu quero dizer para vocês? Não existe avançado sem o básico. Isso não existe, certo? Então, assim, o que eu falo para os meus meninos lá? A gente vai começar basicamente do zero. Funções do resistor, por que um swap, por que não, efeito borboleta, básico, bem feito, multímetro, falhas de touch, falhas ali do backlight, falha do LCM do BIAS, falhas de eSIM, e assim sucessivamente. Não precisa, no início, talvez você já seja um técnico avançado que tá vendo esse vídeo aí, e assim, às vezes chega uma coisa lá e fala assim, por conta de, vou fazer um swap, sei lá, fiz a CPU e tá, sei lá, tá cheio de problema, vou fazer um swap, beleza. Se você se garante no swap, Brasil, vai dar tudo certo. Só que, às vezes, muito mais simples a gente vir cá, medir um trabalho que a gente sabe que a CPU ficou bem soldada, ficou ali tudo certinho, mas por conta de 1, 2, 3 resistores que a gente tirou, às vezes a gente nem viu, o problema vai dar um outro swap. Você vai gastar mais placa, você vai gastar mais tempo. Então, o básico bem feito, usando o efeito borboleta. Então, quer dizer, às vezes uma coisa muito pequena pode trazer um problemão. Aí você vem aqui, por exemplo, aqui no falha de eSIM. Aí você já está cansado. A falha da eSIM, você vai lá e ataca a baseband. Não tem nada a ver com a história. Mas a baseband é a CPU de radiofrequência. Aí você, na hora da correria, vai lá e ataca a baseband. Beleza, a baseband vai funcionar? Não vai. Por conta de um resistor aqui do eSIM, que é o resistor de ativação, por exemplo. Pessoal, beleza? Para não ficar tão mais longo aí, a gente vai trazer mais práticas e mais, né, aferições, mais aí, tiver alguma dúvida, pode mandar para nós, entre em contato também no Instagram, né, ou no WhatsApp, ou no TikTok, pode ficar à vontade, tá? Vou lá, o que eu puder fazer para ajudar vocês, a gente vai ajudar e vamos somar aí, beleza? E, claro, bora produzir.